Silva, né? Como orientadora acadêmica a Luciana Carlos e a do campo a Vanessa Macamilha. E meu tema é conversando sobre a psicologia no SUS. O estágio profissional Luz e 3 aconteceu no Hospital Museu Alfredo Gugel e teve como atendimento o quarto andar e o centro de recuperação operatória, conhecido como o PRO. Pronto socorro com oficialinho, unidade integrada aos atendimentos do Alfredo Gugel. O paciente, ao chegar lá, né, ele vai passar pela classificação de risco e daí vai ser destinado, ele vai ser colocado ou como paciente de urgência ou como paciente de emergência, né? Para ter um pouquinho de conhecimento, o paciente de urgência é aquele que chega em sofrimento físico, porém, ele pode aguentar, suportar um tempo ali, caso apareça um paciente de emergência, que é aquele paciente que entende que ele está em um sofrimento intenso e tem risco de morte. Por isso, às vezes, a gente ouve, passou na minha frente, mas passou na frente por essa questão de urgência e emergência. E eu costumo dizer que é um socorro nosso que encontra-se no coração de todo o complexo hospitalar, que é o meu querido PRO, né? O Hospital Museu Alfredo Gugel, ele foi inaugurado em 1971 e tem suas atividades iniciadas em 73. Busquei saber um pouco do motivo, a gente não conseguiu. Contrariando o conhecimento de todos, né? O Alfredo Gugel não é a porta de entrada, sim um lobissarinho. Só para ter noção, daqui para frente é o pronto-socorro lobissarinho. E daqui para trás é o nosso Alfredo Gugel. O objetivo desse estágio é explorar a prática do psicólogo hospitalar, buscando também na literatura intervenções interagindo de forma individual e coletiva, que deixam minimizar o sofrimento psíquico aos pacientes, familiares, amigos, colaboradores, no o processo de hospitalização. Sabemos que quando o indivíduo chega no hospital, ele chega ali com a sua rotina totalmente alterada, né? Antes ele estava em casa, fazia o que queria, comia e dormia. Já no hospital ele vai ter que seguir toda aquela rotina, ocasionando assim um sofrimento físico, e ele já chega lá com esse sofrimento, e emocional, dor, tensão. Afinal, o que vai acontecer comigo? Afinal, qual é o próximo procedimento? Será que eu vou melhorar logo? Será que eu não vou? Né? E essa intervenção da psicologia nesse ambiente hospitalar acontece nessa triada de paciente, família e equipe. Vida e morte, elas estão lado a lado, de mão dadas no hospital, né? Não tem como, em todo momento está a vida e a morte ali. E nesse processo tem a subjetividade do paciente, e estão envolvidos em aspectos importantes, tais como social, emocional, cultural e família, que podem ajudar ou dificultar nessa recuperação e no enfrentamento do paciente perante o momento em que ele encontra-se hospitalizado. Santos e Almeida. A atuação do psicólogo nesse processo do contexto hospitalar, ele se dá como a nossa história aqui falou, então você mais breve aqui, né? Ele está ali para fazer essa avaliação psicológica, dá para fazer uma intervenção onde vai facilitar a comunicação, mesmo que seja entre paciente e família, que às vezes, né, entra ali em conflito, então vai facilitar essa intervenção, essa comunicação, esse estar entre o processo de hospitalização. Facilitar, acima de tudo, a comunicação com a equipe, que às vezes há uma distorção ali nas palavras, no próprio convívio. Psicoterapia de apoio, né, que eu também falava aqui, é o que a gente usa no hospital, porque lá os pacientes eles estão e não estão, principalmente eu acredito que no Alfredo Gugel, pelo menos é o que a gente vê muito. É um paciente que ele dá para receber alta, é um paciente que vai ser transferido para uma outra enfermaria ou para uma outra UTI, é um paciente que vai para um outro hospital porque precisa de um procedimento cirúrgico. Então o atendimento ele tem que ser focal. A gente tem que ver como psicólogo o que é que ele está trazendo de sofrimento ali, qual é a demanda principal, qual é o foco desse sofrimento e fazer a intervenção em cima. É tanto que a gente costuma falar. Nesses casos, tem que ter todo cuidado, não se deve abrir aquilo que não se pode fechar. A enfermaria do quarto andar, né? Lá a gente tem pacientes ortopédicos e os privados de liberdade, a qual é afetado a atendimento a todos. E esses atendimentos eles aconteciam através da solicitação da equipe, familiares e pacientes. Muitas vezes a gente está atendendo o paciente ali do lado e o outro paciente
paciente vai perto do atendimento, ou a gente está saindo do atendimento, a família segue, a gente pega a gente no corredor e explica a situação e pede para a gente ir lá e fazer o atendimento. Nesse processo do quartel-grau, uma característica bem comum lá é os pacientes ficarem muito tempo à espera de uma cirurgia. Eu vi processos lá de 1 a 9 meses. E nesse processo, muito estresse, muita ansiedade, angústia, medo. E eles terminam por pedir auto-revelia. Nesse processo, o médico pode estar concedendo, se não vê perigo nenhum, mas tendo esse perigo, o médico pode sim se negar. E aí é quando a psicologia tem uma atuação mais firme, mais intensiva, né? Quando esse paciente dá um suporte, um apoio maior a ele e à sua família. Nesse mesmo processo que tem esse paciente que ele pede a auto-revelia, tem aquele que aceita o seu processo de adoecer, aceita o seu processo de estar doente, tanto ele como a sua família. E nesse processo de aceitação de sua doença, se dá tornar os acompanhantes que estão ali dividindo o quarto consigo e a equipe como sua família. É mais um suporte emocional que eles têm. Afinal, é tanto tempo convivendo juntos que estão na sua família. Não esquecendo que a equipe também de enfermeiros, médicos, SG, em geral, também precisa desse apoio psicológico, desse suporte psicológico que a psicologia pode estar ofertando ali. Agora vem o PRO, que é o meu coraçãozinho, assim, onde pulsa bastante, é onde eu me realizei, onde eu me encantei, me encontrei, né? Lá o CRO, ele era para ser um pós-cirúrgico. Termina de fazer a cirurgia, fica lá até passando a cirurgia, iria para a enfermaria. Mas devido à demanda alta do Alfredo Gurgel, teve que se tornar UTI e enfermaria. E nesse processo se tornou um ambiente muito diverso, muito dinâmico, ao qual a gente tem um tipo de atendimento, mas ao mesmo tempo corre para outro tipo de atendimento. E diversas surpresas nesse processo. Nesse processo foi necessário fazer um acolhimento, que é a abertura da visita, é acolher esse familiar que chega para visitar aquele que está doente. Quando se consegue, porque muitas vezes nesse processo tem tanta gente, já chegou um espaço que tem 9 pessoas, já teve 40. Então, como abrir visita para todo mundo? Então, a gente tenta de alguma forma fazer uma intervenção, levando informação para um e para outro e acolhendo essa dor. Dentro disso também há o trabalho de psicoeducação, que é passar as orientações de como o paciente está, como é que ele vai encontrar o seu paciente internado lá dentro, as regras do hospital, o tempo de visita, qual é o processo a se seguir ali. E como já foi dito, né, até por se tornar ser UTI, enfermaria, o paciente está agora, daqui a pouco já não está, esse aconselhamento sempre focal, sempre realmente ouvindo que o paciente ou familiar está trazendo, né? Porque se for o paciente de UTI, a maioria das vezes o atendimento vai ser aos familiares. O olhar do psicólogo sobre o paciente que não responde ao tratamento. A comunicação verbal é muito importante. Os principais fatores que influenciam a comunicação são o nível de consciência dos pacientes, a quantidade de grau físico ofertado e a presença dos familiares. Me recordo que teve uma vez um paciente que chegou lá com um tiro, perdeu muito sangue, ele estava 24 horas sem responder o tratamento, não urinava, estava tomando medicamento para aumentar a pressão e não aumentava. E a partir do momento que começou a visita, que ele teve aquele contato com o pai, com a mãe, com a namorada, ele começou a responder ao tratamento. O médico até muito orgulhoso, Dr. João, assim, falou com muita emoção, muita felicidade aos familiares, né, que ele estava há tanto tempo sem responder. A importância da visita. Costa afirma que devido ao estado de internação dos pacientes na UTI e pela falta de viabilidade de comunicação com o doente, gera-se nos acompanhantes estresse e ansiedade. Em vista disso, o atendimento é direcionado aos familiares. O CRO, a gente tem diversas coisas lá, paciente de ortopedia, AVE, que é a nomenclatura, o acidente vascular encefálico. E nisso tem muito a AME, que é a morte encefálica, que é a lesão do tronco encefálico, quando está lesionado, a morte cerebral ali não tem como sobreviver mais o paciente. Para se chegar nesse prognóstico de ME, o médico faz alguns
digamos, exame ali no leito mesmo com o paciente, que é a questão dos seus reflexos. Ele vai observando que não tem, tira a sedação do paciente durante 24 horas e faz esses exames. Quando não, ele consta que não há reflexo nenhum, ele simplesmente coloca esse paciente no protocolo de morte encefálica, que é 3 exames clínicos que tem por obrigatoriedade de ser feito. O ML só pode ser atestado após esses 3 exames, que são a atividade elétrica, a ausência da atividade metabólica e, por último, a perfusão sanguínea. E a questão da circulação. Se a circulação sanguínea, a oxigenação sanguínea ali, e assim sendo atestado a morte encefálica. Esse momento que os familiares recebem a notícia da morte encefálica, trata-se, nesse momento, da esperança de que a morte não se concretize, que pode dificultar a família a se preparar para a perda, então o desilagem. A gente, quando passa junto com o médico, da notícia, a gente acompanha. É quando a gente começa a olhar esse familiar e preparar ele para esse luto, o ritual de despedida mesmo dele ali. Né? São várias despedidas ao longo de todo o término dessa despedida, então começa geralmente ali no hospital. No momento que a terceira constatação de ME, o profissional de psicologia pode proporcionar a possibilidade da família realizar rituais de despedida no contexto hospitalar. Eu coloquei caso Z porque eu tenho outra coisa que está bem aqui dentro de mim. Foi meu primeiro caso de ME, eu estava no meu quarto dia de estágio e Vanessa me deu esse presente. Era um domingo à tarde, foi meio que pai, estava junto com ela. E eu tive eu já tenho uma relação estreita com a morte, né? Eu olho a morte de uma forma muito leve. E aí eu entendi esse significado, esse sentido de morte. N, que era a neta dizer, ou filha, como ela mesmo disse, né? Eu sou neta, mas ela me criou antes mesmo de eu completar 1 ano de idade, então eu a tenho como mãe. E no processo a gente vai resolver o atestado de óbito dela, que o médico de plantão não tinha dado por algumas questões. Eu fui ouvindo um pouco da história de Z e de N, e ela trazia a relação das duas ali, de amigas, de mãe, de quanto uma outra se amavam, de quanto uma outra se cuidavam, né? Que ela estava casada já há 6 meses a N, e mesmo assim todos os dias elas se falavam. Mesmo assim, todos os finais de semana elas se encontravam. E nesse processo ela falava com o seu choro ali em silêncio, com o seu sofrimento. Era aquele processo que eu aceito a morte, mas não compreendo. Né? Eu não queria que ela tivesse ido. Principalmente quando me faleceu, acho que tinha 50 e poucos anos, nova. Então, assim, ela trazia o choro, ela trazia a tristeza de estar perdendo alguém que amava, mas aceitava. E isso trazia muito amor, trazia muita felicidade, trazia uma cumplicidade, uma relação muito mais do que a avó e neta. Acho que de mãe, de amiga e de cúmplice. Eu até disse para ela, ao final de tudo, falar de morte é exatamente isso. É falar de amor, é falar de vida. Eu lembro que ao término de todo o processo, que eu acho que foi 1 hora mais ou menos resolvendo as coisas, e eu queria ver o médico desligando os aparelhos, eu queria passar por todo esse processo. E Vanessa no serviço social, uma pessoa me deu uma fugida e fui lá no politrauma, que é onde estava Z, né? E ela já tinha sido retirada, e eu fiquei olhando exatamente para essa imagem. Porque ainda há pouco tinha um corpo, a qual o monitor dizia que tinha batimentos cardíacos, dizia que tinha pressão, mas o médico atestava que ela tinha morrido. E a gente explicava que isso só acontece devido à medicação e à ventilação mecânica. Então foi quando eu senti um vazio enorme dentro de mim. Não era algo meu, alguém meu, mas esse vazio que eu encontrei naquele espaço que antes estava preenchido por um corpo, mesmo ventilado mecanicamente, é o vazio que cada um da gente sente quando a gente pega alguém que ama. Uns aceitam essa dor, esse sofrimento de forma leve, e outros negam. Eu tive acho que 4 casos de ME e quero ir caminhando nesse processo, dizer com muito amor e carinho. A concluir essa fase final do estágio. Sei.
essencial que o Hospital Nacional Alfredo Gugel tem o poder de tornar o indivíduo mais humano do que desumano, uma vez que é um ambiente carente de espírito. No entanto, a paixão de muitos profissionais faz com que essas problemáticas se tornem mais amenas, para si e para os outros que chegarão e que posteriormente partirão. Eu costumo dizer que sempre nessa frase da minha cabeça eu saio do Alfredo Gugel. Acho que eu passei um mês nesse processo de luta, me despedindo, mas ele jamais saiu de dentro de mim. Disse e repito, eu tenho um compromisso hoje com toda a equipe, Vanessa do Alfredo, de levar um lado bonito. E mesmo mediante tanta carência lá, tem profissionais que dão seu sangue lá, tornando-se um ambiente mais humanizado, mais acolhedor. A gente arregaça essas mangas e dá o sangue ali. Eu acredito que trazendo muito, amenizando realmente o sofrimento de todos. Minhas referências, não deu para colocar aqui no texto, não foi que eu fiz no slide. E só para concluir, essa frase foi criada nas madrugadas, lendo os textos de Enia e de morte, de luto, né? E eu acho que é o processo de todos os hospitais, onde a morte, a vida, e onde a vida luta por ela, seja no processo de tratamento ou no processo daquele que morre para salvar mais 7 vidas, né? Que vem a doação de órgãos, doem órgãos.